primeiro bloco de exercício se refere ao movimento dado por x em função do tempo igual a 5 mais 3t mais 2t ao quadrado. É um movimento retilíneo uniformemente variado, já que a equação contém como maior expoente do tempo t quadrado. Comparando a equação do movimento do bloco 1 de exercícios com essa equação geral, nós podemos obter o valor de x0, posição inicial do movimento, 5 metros, a velocidade inicial do movimento, que é de 3 metros por segundo, e o termo que multiplica o t ao quadrado, né, a metade da aceleração, portanto, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado. Com esses valores, ficará mais fácil responder as perguntas que foram feitas acerca desse problema. A primeira delas é simplesmente qual a posição do objeto em 10 segundos. Para fazer esse cálculo, basta substituir na equação que fornece x em função do tempo o valor 10 segundos e calcular a posição para um instante específico. Logo, x para 10 segundos é igual a 235 metros. O exercício número 2 pede a distância percorrida entre os instantes 4 e 18 segundos. Para isso, nós precisamos saber qual a coordenada do objeto em 4 segundos e qual a coordenada do objeto em 18 segundos, e depois subtrair um do outro. Então, substituindo o tempo por 4 segundos, para obter a posição do objeto em 4 segundos, nós temos aí que o valor vai ser de 49 metros. Para calcular a posição do objeto em 18 segundos, do mesmo jeito, basta substituir o 18 segundos pelo t na equação. Então, nós vamos chegar aí ao resultado de que a posição do objeto é igual a... Então, fazendo os cálculos, nós chegamos à conclusão de que a posição do objeto em 18 segundos é de 707 metros. Calculando, então, a diferença entre as posições, nós chegamos ao resultado de 658 metros como deslocamento entre os instantes 4 e 18 segundos. A velocidade média entre estes dois instantes, que é a questão seguinte, é simplesmente essa distância percorrida dividida pelo intervalo de tempo. Então, a questão número 3, a velocidade média entre 4 e 18 segundos, é simplesmente os 658 metros percorridos entre esses dois instantes, dividido pelos 14 segundos de intervalo de tempo, que é igual, portanto, a 47 metros por segundo. O exercício número 4 solicita a velocidade instantânea do movimento. Para isso, nós vamos utilizar o fato de que a velocidade de um mr/v é igual à velocidade inicial mais o ganho de velocidade no tempo, ou seja, a aceleração vezes o tempo. E aí basta substituir nessa equação o valor solicitado no exercício, que é de 9 segundos, então nós teremos o v0 é 3 metros por segundo, a aceleração é de 4 metros por segundo ao quadrado, e o tempo, nesse caso, vai ser de 9 segundos. Portanto, nós temos aí que v de 9 segundos é igual a 3 mais 4 vezes 9, 9 vezes 4, 36 com 9, velocidade de 39 metros por segundo terá sido alcançada pelo movimento aos 9 segundos. No quinto exercício, ele pede a aceleração média entre dois pontos, que é igual ao valor que é constante de 4 metros por segundo ao quadrado ao longo de todo o movimento. O segundo bloco de exercícios já se refere a um movimento um pouco diferente, um movimento em que x de t é igual a 10 menos que fornece as posições deste movimento com aquela equação geral de um mr e o v, nos mostra que a posição inicial do objeto em movimento é de 10 metros em relação ao observador inercial, que a velocidade inicial é nula, ou seja, quando o cronômetro foi acionado, o objeto estava parado, e a aceleração é de menos 10 metros por segundo ao quadrado.
Com esses valores, nós vamos resolver o primeiro exercício, que ele pede a distância percorrida entre dois instantes de tempo, nesse caso entre 2 e 6 segundos. Para isso, basta substituir os valores de 2 e 6 segundos lá na equação que fornece a posição em função do tempo e depois subtrair uma coordenada da outra, e aí a gente vai ter o espaço percorrido entre 2 e 4 segundos. Então, nós temos que em 2 segundos, o objeto vai estar na posição menos 10 metros, né, já que 10 menos 20 é igual a menos 10 metros, ou seja, 10 metros para o lado negativo do observador inercial, convencionado como negativo, ao passo que, em 6 segundos, a posição vai ser de menos 170 metros, ou seja, ele sai da posição 10 e vai até 170 metros. Portanto, ele terá se deslocado de 160 metros no sentido negativo em relação ao observador inercial. Então, está aí a distância entre 2 e 6 segundos é igual a distância de 6 segundos menos a posição em 6 segundos menos a posição em 2 segundos. Portanto, isso é igual a menos 170 metros menos 10 metros, ou seja, a distância percorrida é de menos 160 metros, ou ainda 160 metros no sentido convencionado como negativo em relação ao observador inercial. O exercício seguinte pede a velocidade média entre estes dois instantes de tempo, o que é bastante simples de ser calculado, já que nós já temos a distância percorrida. Para isso, então, basta dividir o espaço percorrido, nesse caso, o espaço é de 160 metros para o lado negativo, dividido pelos 4 segundos, né, que transcorreram entre 2 e 6 segundos. Então, nós temos aí x de 6 segundos menos x de 2 segundos dividido por 4, ou seja, menos 160 metros dividido por 4 segundos, o que nos dá, então, uma velocidade média de menos 40 metros por segundo, ou seja, uma velocidade média de 40 metros por segundo no sentido negativo em relação ao referencial inercial. A última questão desse bloco, ela trata também sobre aceleração, e a aceleração deste movimento, ela é constante, já que ele é um mRUV. Portanto, nós temos que a aceleração média é igual à aceleração instantânea, que é igual, neste caso, a menos 10 metros por segundo ao quadrado. O exercício número 10 é um pouco mais elaborado, um pouco diferente dos demais. A situação física é de um corredor que pretende fazer aí um percurso, né, de uma meia maratona de 21 quilômetros aproximadamente, e a estratégia adotada pelo corredor é dividir o percurso dois, em duas distâncias iguais, né, 10,5 quilômetros e mais 10,5 quilômetros, totalizando os 21 quilômetros. E ele deseja fazer isso de tal maneira que a velocidade média da primeira parte do percurso seja a metade da velocidade média da segunda parte do percurso, e ainda, como estabelecido no enunciado, o tempo total do percurso, né, somando aí ΔT1, primeira parte, mais ΔT2, a segunda parte, seja igual a 2 horas. Ao fixar as duas distâncias, né, de D1 e D2, né, a primeira e a segunda parte da trajetória, e colocar as velocidades diferentes, obviamente, os intervalos de tempo, ΔT1 e ΔT2, têm que ser diferentes, já que as mesmas distâncias, né, a mesma distância percorrida com um tempo menor vai resultar em uma velocidade maior. Portanto, nós temos que se V1 é metade de V2, ΔT1 é o dobro de ΔT2. A partir disso, nós também podemos estabelecer, né, colocar aí no papel, que as velocidades são 10,5 dividido por ΔT1 para o primeiro trecho e 10,5 km dividido por ΔT2 para o segundo trecho. Estes são os dados que foram fornecidos pelo enunciado da questão. E agora nós precisamos escolher uma estratégia para resolver o problema. Vamos
trabalhar, em princípio, a partir da equação do tempo. Como 2 vezes V1 é igual a 10,5 dividido por ΔT2, então nós temos que o dobro, né, da velocidade 1, isso significa que a velocidade e, portanto, V1 é igual a 10,5 dividido pelo dobro de ΔT1, pelo dobro de ΔT2, que é exatamente o ΔT1. Então, se a velocidade na segunda metade do percurso é o dobro, o intervalo de tempo na segunda metade tem que ser a metade do primeiro, e isso são conclusões, né, que a gente chega simplesmente lendo o enunciado, ou seja, que ΔT1 é igual a 2 vezes ΔT2. Tendo isso em mente, nós podemos voltar lá na equação que dá que a soma de ΔT1 e ΔT2 é igual a 2 horas, que foi um resultado que vem do enunciado, e substituir ΔT1 por 2 vezes ΔT2, ou seja, o intervalo de tempo usado para percorrer a primeira metade do percurso é igual ao dobro daquele usado para percorrer a segunda metade do percurso. Então, 2 vezes ΔT2 mais ΔT2 é igual a 2 horas. Temos, então, que 3 vezes ΔT2, ou seja, um triplo do intervalo utilizado para a segunda metade do percurso, é igual a 2, portanto, ΔT2 é igual a 2 terços de hora, né? Então, 2 sobre 3. A partir deste resultado, nós podemos calcular a velocidade V2 e também a velocidade V1. Basta lembrar que a velocidade V2 é igual a 10,5 km dividido por 2 terços. Isso nos, isso nos dá, então, que a velocidade é igual a 3 vezes 10,5 dividido por 2, ou ainda que a velocidade V2 vai ser igual a 31,5 dividido por 2, né? 3 vezes 10,5, igual, portanto, a 31,5 dividido por 2, o que nos dá, então, o resultado de 15,75 quilômetros por hora de velocidade na segunda parte do percurso. Isso é aproximadamente 15,8 quilômetros por hora de velocidade na segunda parte do percurso. A velocidade. Se você gostou desse vídeo e quer se manter informado sobre inovação, empreendedorismo e também sobre física, assine o canal, deixe seu like e não esqueça de ativar o sininho.